Essa leitura que nós fizemos agora, ela fala sobre Isaac. Isaac era filho de Abraão. E a gente analisando a leitura que nós fizemos aqui, olha que coisa curiosa. Isaac, ele seguiu os mesmos passos de Abraão, tanto na adoração a Deus, como nos erros que ele cometeu. Vocês viram aí que houve um momento na vida de Isaac em que ele, com medo dos filisteus, com medo daquele povo que ele achava que não temia a Deus, ele resolveu fazer com que a sua esposa mentisse, dizendo que ela era irmã dele e não mulher, porque ela era uma mulher tão bonita, tão formosa, que ele tinha medo que os filisteus o matassem para ficar com ela. E o que é isso? Falta de fé. Apesar dele já ter experimentado lá no capítulo 22 a prova com seu pai, onde ele foi colocado no lugar do cordeiro para ser sacrificado, mas o pai, Deus já tinha o cordeiro, o sacrifício. Apesar de ter visto a vida do seu pai tão abençoada, apesar de ter recebido do pai a esposa que ele tinha, que ele nem viu essa mulher e ela veio para ele, Abraão fez com que ele fizesse um teste de fé, trazendo uma mulher de longe, da sua própria parentela. Apesar de tudo isso, Isaac, em algum momento, a sua fé vacilou. Mas também houve um momento, já no final do capítulo, quando a gente vê as bênçãos de Deus vindo sobre Isaac. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele errou, ele se redimiu, ele buscou fazer as coisas certas, ele buscou adorar a Deus, edificar altares a Deus. Quando é que a gente edifica altares a Deus na nossa vida? É quando a gente dá bom testemunho para as pessoas que estão à nossa volta. É um momento em que nós glorificamos a Deus de modo público, e aí Deus nos abençoa de modo maravilhoso. Deus começa a olhar para nós realmente como Ele gostaria de olhar, como filhos que somos, e aí Ele começa a nos abençoar. E dito isto, vamos ver um pouco do que aconteceu com o pai de Isaac. A semelhança do que aconteceu com o filho, aconteceu com o pai, Abraão. E Abraão também teve a capacidade de se reerguer, apesar dos erros que ele cometeu. Então, o título dessa pequena reflexão para nós vai ser hoje, quando nós nos esquecemos de Deus. Vamos dizer todos juntos? Quando nós nos esquecemos de Deus, tá? É muito perigoso, amado, nós nos esquecermos de Deus. É claro que Ele não se esquece da gente, mas ao mesmo tempo nós ficamos longe dEle, nós ficamos afastados dEle, nós corremos o risco de fazer coisas que o desagradam, que o entristecem e que ao mesmo tempo vão trazer prejuízos para nós mesmos, vão fazer com que nós mesmos venhamos a passar vergonha. E Deus não quer que ninguém seja envergonhado, dos seus filhos, é claro. O ímpio pode até ser envergonhado porque ele é ímpio, ele não teme a Deus, ele zomba, ele desrespeita, ele despreza, ele rejeita. Mas aquele que é filho, o Senhor não quer que ele seja envergonhado, quer que ele seja abençoado, quer que ele seja feliz, quer que ele demonstre essa felicidade para as pessoas, para que elas venham a saber que essa pessoa tem um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, um Deus que protege, um Deus que abençoa, um Deus que cuida daqueles que o amam de maneira especial. É claro que Ele cuida de todos, Ele manda a chuva sobre bons e maus, diz a Bíblia, mas há certas bênçãos que só recebe quem é filho de Deus. Não dá para um pai oferecer para todos os parentes da sua família as mesmas bênçãos que ele vai dar para um filho de modo especial. Ele pode até ajudar, ele pode até agraciar um neto, um bisneto, mas com o seu filho ele sempre vai ter mais carinho, mais zelo, mais cuidado,
ele sempre vai estar acompanhando mais. Então vamos ver aqui a semelhança do que aconteceu com Isaac em algum momento. Isso também aconteceu com Abraão e pode acontecer com um de nós, quem sabe já até aconteceu. Então abramos as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 12, nós vamos meditar aqui um pouquinho. Aqueles que tiverem aí as suas Bíblias, por favor, Gênesis capítulo 12, vamos nos colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. E nós vamos ler nesse momento aqui só um versículo aqui, só o versículo 1 para começar, tá? Gênesis capítulo 12, versículo 1. O tema da nossa mensagem: quando nós esquecemos de Deus, tá? É muito perigoso acontecer isso. Vamos ver. Então diz assim a palavra de Deus: certo dia o Senhor disse a Abrão, na época ainda era Abrão: saia da sua terra e da tua parentela e da casa de teu pai e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Oremos. Soberano e eterno Deus, Pai amado, mais uma vez em tua presença te agradecemos pela tua palavra que será meditada nesta manhã. Fala conosco através dela, nos ensina, ó Deus, para que nós tenhamos uma vida santa, de obediência e de fé, e que nós possamos, Senhor Deus, seguir os bons passos dos teus servos, e aquilo que não deu certo para eles, Senhor Deus, certamente não dará certo para nós. Portanto, nos ajuda a fazer aquilo que te agrada, a obedecer a tua voz, a fazer aquilo que tu queres que façamos, para que a nossa vida seja uma bênção, onde quer que estejamos, sejamos bênção, e que nós possamos, através disso, trazer outras pessoas que queiram também te conhecer, através do nosso testemunho. Ó Deus, abre os nossos corações para recebermos com alegria os teus ensinamentos nesta manhã. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, amados. Então, amados, aqui nós estamos diante do chamado de Abrão, que depois, no capítulo 17, ele vai se tornar Abraão, né? Por enquanto ele é Abrão, né? E aqui nós vemos o chamado de Deus para ele. Deus diz assim, o Senhor diz assim: saia da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai e lá e vá para uma terra que eu te mostrarei. Aqui no chamado de Abrão, como já disse que depois vai ser Abraão, ele é chamado para um lugar que ele nem conhecia. E Deus diz que ele deveria sair da sua terra. Ele era lá da Mesopotâmia, ele iria para a terra de Canaã, que depois vai ser a nossa conhecida terra prometida, né? E aí ele comete o seu primeiro erro, porque a Bíblia diz no versículo 5, que vocês podem ler depois, ele mandou que ele saísse da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai. Ele deveria levar apenas a sua esposa Sarai, que depois vem ser Sara. Mas sabe o que ele fez? Logo a princípio, Abraão levou sua mulher Sarai e o seu sobrinho Ló, filho do seu irmão. Então aqui ele já comete a primeira desobediência. É claro que ele não tinha noção ainda de que Deus poderia se desagradar daquilo, mas isso aí vai trazer problemas que a gente vai ver depois. Então, amados, a primeira coisa que nós vemos nessa mensagem da palavra de Deus: nós não devemos obedecer a Deus pela metade. Nós não devemos obedecer a Deus por aquilo que a gente acha que é certo. Ah, não, eu vou fazer só isso aqui. Ah, Deus mandou que eu vá à casa dele todos os domingos. Não, hoje eu não vou não. Ah, estou cansado. Ah, Deus manda que a gente leia a sua palavra todos os dias, meditar nela dia e noite. Ah, não, hoje eu não vou meditar não, eu estou cansado. Deixa para amanhã eu leio. Aí amanhã já não quero ler mais. Amanhã o desânimo já vai ser maior. Então a gente não deve obedecer a Deus pela metade. Nós temos que obedecer inteiramente, para que Ele possa nos abençoar, para que Ele possa se agradar de nós. A obediência tem que ser por inteiro. E aí nós vemos que Abraão faz isso, leva seu sobrinho, ele
desobedeceu aqui a Deus, como qualquer um de nós faria e faz de vez em quando, apesar de que não é bom, a gente sabe isso. Mas Deus, ele tem misericórdia de nós, como teve de Abraão, e ajudou, e ele é hoje o pai da nossa fé. A fé de Abraão, ela nos faz lembrar que foi através dele que Deus chamou essa grande nação de Israel, e depois viemos nós conhecer a palavra do Senhor. Ele foi o formador do povo de Israel, chamado patriarca, o iniciante. E Deus faz aqui, no versículo 2, 7 promessas para Abraão. Quando ele saísse da sua terra e da sua parentela e obedecesse a Deus, ele receberia 7 bênçãos logo de cara, logo de início. Vamos ver quais são essas bênçãos? A primeira, no versículo 2: os seus descendentes vão formar uma grande nação. Quem são os descendentes de Abraão ou de Abrão? Israel. E Israel formou uma grande nação. A gente vê nos tempos de Davi, a gente vê nos tempos de Jesus, a gente vê falar sobre as 12 tribos de Israel que vieram dele, dos seus filhos, seus netos. E realmente a primeira bênção, ela se cumpriu. Deus fez através de Abrão uma grande nação, a nação de Israel, que depois se estendeu para nós, que somos o verdadeiro Israel de Deus. Aqueles que obedecem, aqueles que creem em Jesus Cristo, aqueles que creem na cidade prometida, não nessa cidade feita aqui na terra, mas na grande cidade que está preparada para aqueles que receberam um dia Cristo como Salvador, que é o céu, a nova Jerusalém, chamada na Bíblia lá em Apocalipse 21, que está preparada para aqueles que o amam, que o servem, que o obedecem. Na nova Jerusalém não vai haver nada imundo. A Bíblia diz que só o santo vai entrar lá, só os santos, só os puros, aqueles que foram justificados, aqueles que foram perdoados, aqueles que estão livres de qualquer acusação de Satanás, porque Cristo é o nosso advogado. Esses entrarão na nova Jerusalém, essa grande cidade, essa grande nação, a nação santa. Então a primeira bênção: os seus descendentes vão formar uma grande nação. Isso se cumpriu já, Aí vem uma outra bênção: eu o abençoarei. Talvez essa seja a melhor de todas as bênçãos. O que é melhor do que ser abençoado por Deus? Será que é ser rico? Será que é ser próspero? Será que é ter um nome que está nos jornais todos os dias? Será que é ter uma casa que todo mundo admira? Será que é ter um cargo que faça com que as pessoas se fiquem em volta dele todo o tempo? Não. A melhor coisa na vida é nós sermos abençoados por Deus. Eu o abençoarei. Essa promessa se cumpriu integralmente e se cumpre para nós quando nós cremos em Deus. Ele também nos abençoa. Aí a terceira promessa: o teu nome será grande, o teu nome será famoso, o teu nome será conhecido. Para vocês terem uma ideia, o nome de Abraão, ele é tão conhecido no mundo que ele é respeitado pelos cristãos, pelos muçulmanos e por outras religiões. Todos eles admiram Abraão. Ele foi um grande homem e ele deixou a sua marca como o pai da fé, como aquele que creu nas promessas do Senhor, como aquele que depois de 100 anos teve um filho, que para a medicina é impossível, só vai até talvez 40 e pouco, mas para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Disse o anjo Gabriel a Maria, quando ela questionou sobre como viria Jesus, como que ela seria mãe se ela era virgem. E aí o anjo disse para ela que não haveria qualquer dúvida, não haveria qualquer obstáculo sobre as promessas que Deus havia feito. E também a própria Sara, quando foi mãe de Isaac aos 90 anos, o anjo disse para ela: haverá porventura alguma coisa difícil ao Senhor? É claro que não. O nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que, quando nós dizemos não, está difícil, quando o mundo diz não para nós, o Senhor nos diz sim, para a glória dEle, para que o seu nome seja engrandecido. E aí nós vamos testemunhar. Então a terceira bênção: o seu nome será grande. A quarta bênção:
e você será uma bênção para os outros. Isaac se tornou uma bênção para os outros. Onde quer que eles estivessem, assim como seu pai Abraão, eles foram uma bênção no seu tempo. A Bíblia diz que eles eram tão ricos, tão prósperos, mas eles eram honestos, eles eram diferentes, que os seus vizinhos o invejavam. Talvez não invejassem nem pelo gado, nem pelas riquezas, mas pelo comportamento, pela maneira como eles temiam a Deus, como eles eram abençoados na sua saúde, nas suas famílias. Certamente não havia contendas, não havia maledicência, não havia fofoca, não havia coisas que poderiam envergonhar o nome do Senhor. Esses homens eram uma bênção onde eles estavam. E aí vem a quinta bênção no versículo 3: abençoarei os que te abençoarem. Quando esses homens eram abençoados, eles eram ajudados pelos vizinhos, eles eram ajudados pelas pessoas, Deus também ajudava essas pessoas, mas ao contrário. Aqui no mesmo versículo diz assim: e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Aqueles que os perseguiam, aqueles que tentavam fazer-lhe mal, eles também não eram prósperos, não eram felizes. Caía sobre eles uma maldição ao invés de uma bênção, porque Deus estava prometendo e estava cumprindo. O nosso Deus é aquele que cumpre e promete. Nós estamos, ou promete e cumpre, nós estamos num tempo em que vocês e eu vamos ouvir muitas promessas. Olha, se eu for eleito, se eu chegar até lá, vai acontecer isso e aquilo. Mas só que nós já estamos cansados de ouvir essas coisas. Nós sabemos que o homem é falível, nós sabemos que todo homem é mentiroso segundo a Bíblia, nós sabemos que do homem nós não podemos esperar nada, porque foi Jeremias quem falou através de Deus na sua palavra: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço forte. Porque a carne é falível, a carne morre, a carne não tem como prosperar. Mas ele diz também: bendito o homem que confia no Senhor e que a sua confiança está firmada no Senhor. Esse sim é bendito, é abençoado. Mas aquele que confia nas promessas atuais, infelizmente, ele vai naufragar junto com esses que prometeram que não podem cumprir. Mas Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então todas as suas promessas foram no passado, são hoje e serão cumpridas no presente. Nenhum detalhe da sua palavra cairá. Foi Jesus quem disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então nós vemos a eternidade das promessas de Deus. E aqui ele diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de ti abençoarei todas as nações da terra. Através de Abraão veio Jacó, veio Davi, veio Jesus, veio a igreja e viemos nós. Através de Abraão todos foram abençoados, porque o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó é hoje o Deus que nós servimos. Ele não mudou, ele não é diferente em coisa nenhuma, ele continua sendo o mesmo Deus. E Abraão tinha 75 anos, no versículo 4, quando partiu de Harã, como o Senhor o havia ordenado, e Ló foi com ele. Isso não deveria ter acontecido, mas aconteceu. Então, amados, Abraão poderia muito bem dizer: mas Senhor, eu já tenho 75 anos, o que eu ainda espero? O que eu ainda vou fazer? O que eu vou fazer numa terra estranha, que eu nem sei para onde é que tu vais me mostrar, eu não sei nem se eu vou gostar? Abraão não perguntou nada disso, ele apenas creu, ele apenas obedeceu, e pela sua obediência e pela sua fé, já naquele tempo, ele foi grandemente abençoado. Mas infelizmente, amados, para termos a segunda parte dessa mensagem, nós vamos pular para o versículo 10, aqui do capítulo 12. Depois de todas essas bênçãos, depois de todas essas promessas,
depois de toda a manifestação de Deus, de ele ter ouvido a voz de Deus e saído da sua terra e da sua parentela, aí houve um momento em que Abrão, ele fraquejou na sua fé. Assim como pode acontecer conosco, aconteceu com ele. Às vezes, os obstáculos, as dificuldades, as circunstâncias fazem com que nós, qualquer um de nós, venhamos a cair também, a fazer a mesma coisa. Nós corremos o risco de fraquejar na nossa fé, mas vamos ver como isso é perigoso, vamos ver como isso nos traz prejuízos, como isso é arriscado, o que pode nos acontecer. Então aqui, Abrão, depois de ter edificado altares, depois de ter recebido as promessas do Senhor, aquela alegria toda, estava feliz, abençoado, não é? Vendo os seus inimigos se prostrando diante dele, vendo as coisas acontecerem como Deus havia dito, mas um descuido, uma distração fez com que Abrão olhasse para as circunstâncias e se esquecesse por um momento de Deus. Então diz assim: naquele tempo houve em Canaã uma fome tão grande que Abrão foi morar por algum tempo no Egito. Nós sabemos, amados, que o Egito ele só simboliza coisa boa no tempo de José, quando os parentes do próprio Abraão, já na descendência, foram para lá para formar a nação de Israel. Mas nós vemos que mesmo lá os egípcios escravizaram o povo de Deus. Nós vemos também que Faraó mandou matar os pequeninos do Senhor no tempo de Moisés. Nós vemos que no Egito havia adoração a outros deuses. Eles adoravam o sol, a lua, as estrelas, e tudo que aparecesse era Deus. Até o rio Nilo, até um rio lá que tinha lá, eles adoravam como se fosse um Deus. Então o Egito, ele não simboliza um lugar bom para você ir morar. Ele não simboliza um lugar bom para você passar um tempo, para você ficar. Ele simboliza o mundo. O Egito simboliza tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que entristece ao Espírito Santo de Deus, está no Egito da nossa mente, na nossa memória. Muitas vezes nós estamos servindo a Deus, mas a nossa mente está no Egito, lembrando as coisas que o mundo oferecia, lembrando as coisas que o mundo nos proporcionava, aquelas alegrias passageiras que nos levariam à morte. Isso simboliza o Egito. E aí, Abrão, num momento de falta de fé, quando a sua fé vacilou, quando ele esqueceu de Deus, não atentou, não quis ouvi-lo, ele vai para esse lugar. Mas antes de chegar lá, o seu coração já começou a ficar temeroso, já começou a ter medo. Então, uma das coisas que acontece quando nós esquecemos de Deus e quando nós voltamos lá para o Egito, é o medo. Nós começamos a duvidar das promessas de Deus e começamos a ter medo. Versículo 11: quando ia chegando ao Egito, Abrão disse a Sarai, sua mulher: escute, você é uma mulher muito bonita. Quando os egípcios te virem, vão dizer: esta é a mulher dele, por isso me matarão e deixarão você com vida. Aí acontecem logo algumas coisas assim. Primeiro, ele convence a sua mulher pela beleza e diz: olha, você é uma mulher muito bonita. Então o que vai acontecer? Quando nós chegarmos lá no Egito, como eles não temem a Deus, eles vão te admirar, vão querer ficar contigo e vão te matar, vão me matar, mas vão te deixar com vida. E por causa desse pecado, quando ela chegou no Egito, a Bíblia diz que realmente os egípcios, quando viram aquele casal entrando, aquela mulher entrando lá com aquele homem, admiraram a mulher de Abrão. E aí o próprio rei da terra, o faraó, mandou chamá-la para o seu palácio, para que ela ficasse lá, porque ela era uma mulher formosa, uma mulher muito bonita. E aí vem, além do medo, a mentira, o outro pecado. Quando chegares lá no Egito, diz: não sou mulher dele, sou irmã dele. E vem, além do medo, o pecado da mentira. Quando nós nos esquecemos de Deus, por um momento, o medo e a mentira começam a pairar na nossa vida, começam a seguir a nossa vida e nossas atitudes.
não é? Então, aí as coisas começam a desmoronar para o nosso lado. As bênçãos de Deus já não são mais acompanhadas na nossa vida, já não seguem mais as nossas vidas. E aí, aqui no versículo 14 diz, né, que quando Abraão chegou lá no Egito, eles viram que aquela mulher realmente era muito bonita, e ela foi parar lá no palácio do rei do Egito, que era Faraó. E chegando lá, o Faraó quis que ela fosse sua esposa, sua mulher, mas não podia, não poderia. Ela era mulher de Abraão, não poderia casar com outro homem. Aquilo era contra as leis de Deus e até dos homens. Aquilo ali seria um adultério, seria algo que Deus não se agrada, e essa união não seria também abençoada, né? Então, por causa do que aconteceu, quando ela chegou lá no palácio, o rei tratou bem a Abraão, versículo 16, e lhe deu ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas e outras riquezas, né? Quando nós esquecemos de Deus e caímos na ilusão do pecado, e nós fazemos aquilo que desagrada a Deus e agrada a Satanás, o próprio diabo, ele começa a te iludir com várias coisas. Ele começa a fazer com que você creia que aquilo que você está fazendo é certo, e aparentemente você tem uma prosperidade. Abraão se tornou muito rico por aquela mentira que ele tinha dito: não, ela não é minha mulher, é minha irmã. E aí, só que por causa disso, por causa que Deus estava se desagradando daquela atitude do seu servo, daquele que tinha recebido tantas promessas maravilhosas, 7 bênçãos, e ele esqueceu das 7, Deus castigou a Faraó, porque ele não poderia ficar com a mulher do seu servo Abraão. E aí, o que acontece? Ele vai ser chamado a atenção, ele vai ser envergonhado. Então vamos ver mais um detalhe. Além da mentira e do medo, aqui no versículo 18, nós vamos encontrar que quando nós nos esquecemos de Deus, nós podemos ser envergonhados publicamente. Além de começar a ter medo e começar a mentir, por causa desse afastamento de Deus, nós corremos o risco de sermos envergonhados publicamente. Vejamos o versículo 18. Por isso, o rei mandou chamar Abraão e perguntou: por que você me fez uma coisa dessas? Por que não me disse que ela era a sua mulher? Por que você me disse que ela era sua irmã? Né? E aí, Deus castigou a casa de Faraó por causa disso. E aí Faraó manda que esse homem vá embora com a sua mulher e com tudo que ele tem e desapareça daquele lugar. Então, o que acontece aqui? Abraão foi envergonhado publicamente, porque desobedeceu a Deus, porque se esqueceu das promessas de Deus, porque não creu que ele seria uma grande nação, e porque na hora da fome, na hora da adversidade, ao invés dele clamar a Deus, ele resolveu tomar uma decisão: vamos para o Egito, porque lá tem comida e aqui não tem. Ao invés dele ter clamado a Deus e disse: Senhor, Tu és o Deus da provisão, Tu podes me abençoar, Tu prometeste que eu seria uma grande nação. Uma das coisas que nós podemos orar a Deus quando estamos passando por dificuldades é nos lembrarmos, não é lembrar a Deus, porque Deus não esquece, mas é fazer com que Ele atente para as suas promessas. Por exemplo, quando eu estava naquele hospital ali, em dificuldades, sentindo muita dor, e eu me lembro que numa das minhas orações eu disse assim: Senhor, eu sou Teu filho, me ajuda a sair desse lugar. Tu prometeste, Senhor, que aqueles que são fiéis, aqueles que são obedientes, serão abençoados, o seu clamor será atendido. Me ajuda a sair daqui, me ajuda a achar uma solução para o meu problema. E o Senhor me ajudou, porque eu clamei, porque eu tive fé, porque eu acreditei nas promessas do Senhor, nessa Bíblia que está aqui, que um dia eu tive conhecimento, e eu me apropriei dessas promessas e disse: Senhor, a Tua palavra nos diz, entrega o Teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará.
quando nós nos lembramos daquilo que o Senhor nos prometeu e nós estamos passando pelas adversidades, pelas dificuldades, o Senhor vem em nosso socorro. Ele é o nosso socorro, a nossa fortaleza, diz o Salmo 46. E no Salmo 121, o salmista pergunta: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele responde: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Isso é fé, isso é fé. Quando nós cremos no Senhor Deus, quando nós nos apropriamos das suas promessas, quando nós tomamos ciência da importância daquilo que Deus nos diz na sua palavra, Ele nos abençoa, Ele não nos deixa ter medo, Ele não nos deixa passar vergonha e nem nos deixa mentir. A verdade vai ser a palavra da nossa boca, a verdade vai ser aquilo que vai seguir a nossa vida, a honestidade, os bons princípios, para que não venhamos a passar vergonha. Então eu queria deixar essa passagem com vocês. Lembrem-se, quando nós esquecemos de Deus, nós corremos o risco de começar a tentar resolver tudo por nós mesmos. Quando nós esquecemos de Deus, nós começamos a mentir, coisa que não é de um servo de Deus. Mentiroso é Satanás. A Bíblia diz que ele é pai da mentira. Jesus falou que ele é o pai da mentira. Mas quando nós esquecemos de Deus, nós também podemos correr o risco de passar vergonha publicamente. Alguém vai dizer assim: você aí, ó, fazendo aí o que você está fazendo, até um dia desse você não estava na igreja? Você não é crente? O que você está fazendo aqui? Esse aqui não é teu lugar, não é? Então, quando nós esquecemos de Deus, nós vamos lá para o Egito, onde tem tudo que não presta, tudo que não serve para um servo de Deus, tem lá. As mesas fartas, oferecendo tudo aquilo que o diabo oferece para nos levar à morte, porque o salário do pecado é a morte. Diz o apóstolo Paulo em Romanos 6, 23, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E é a isso que nós devemos nos apegar. Então, meditemos nessas palavras, meditemos na vida de Abraão, que se tornou um grande servo de Deus, porque ele teve a capacidade de, mesmo caindo, ele se levantou, ele se reergueu, e por isso ele tem um nome que Deus até hoje tem o prazer de ser chamado, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Que nós possamos nesse dia, nesse domingo, que Deus possa se agradar quando eu diga: o Senhor é o meu Deus. Que você diga: o Senhor é o meu Deus, e Ele deseja ser o nosso Deus. Mas para isso nós precisamos dar oportunidade a Ele em nossos corações, não fazendo aquilo que achamos certo, mas aquilo que está na sua palavra, em obediência e em fé. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.